você no meio do deserto. Deus está colocando você no meio da prova para ver o que está no seu coração. É isso que a palavra vai falar. Deus coloca pessoas na prova para ver o que parte de dentro dela. Jó, quando foi provado, a Bíblia diz que em tudo Jó não blasfemou ou não pecou com seus lábios. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não falou assim: Senhor, eu tinha tudo, eu perdi tudo, hoje eu não tenho mais nada, por que o Senhor me deixou? Teve um obreiro da Igreja da Graça hoje lá em casa, e a gente estava conversando a seguinte coisa: a pessoa mais importante na vida de um homem, quem que é? Na terra, a esposa, é ou não é? A esposa. A única pessoa que ficou viva para ver o sofrimento de Jó foi a sua mulher. E ainda Jó falou, a mulher falou assim: Jó, por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre? Imagina um homem que perdeu tudo, com lepra no seu corpo, se raspando com telha, pedaço de carne caindo no chão. E a mulher chega assim: ô Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre, rapaz? Olha a situação que você está. Cadê esse seu Deus? É, né? Cadê o Deus que você serve? Aí eu pergunto uma coisa para vocês: cadê o Deus que a gente serve? Pastor, estou passando tanto problema. Eu sou fiel a Deus, mas estou passando tanto problema. Não desanima, Ele vai te colocar à prova para ver o que está guardado no seu coração. Olha só, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, diz assim: Deus, ele fala assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que o que? Vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Aí ele fala assim, ó, versículo 2 é a parte principal do texto: e te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias os seus mandamentos ou não. Olha só que coisa interessante. Deus falou assim para o povo: olha pessoal, durante 40 anos da vida de vocês, Deus guiou vocês pelo deserto. Quem que guiou? Foi Deus. Quem que tentou? Hein, pessoal? Quem que tentou aquele povo? Deus. A Bíblia fala isso, que te humilhou. Quem que humilhou? Foi Deus. Deus tentou aquele povo, Deus humilhou aquele povo, Deus colocou aquele povo à prova, para ver o que estava no seu coração, e a mais, para ver se o povo guardava o mandamento ou não. É muito fácil eu estar dentro de uma igreja hoje, com a minha vida tudo mil maravilha, sem problema nenhum, andando com Cristo sem problema. A Bíblia fala, Paulo falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou que ele sofria na carne aquilo que Cristo sofreu quando foi em sacrifício vivo, as feridas abertas, porque eu sou participante das aflições de Cristo. A Bíblia nos promete nessa terra provação, vamos passar por determinadas situações da nossa vida. Por isso que eu digo para vocês: evangelho não é mil maravilha, evangelho não nos oferece nada de bom dessa terra, e nunca vai oferecer. O próprio Deus, quando coloca o povo, que o povo passou fome, que o povo padeceu no deserto, que o povo estava sofrendo, tudo era permissão de Deus. Não era o diabo que estava tentando o povo, não era o diabo que estava colocando fome no povo, que estava humilhando o povo, era Deus, para ver se o povo ia blasfemar com seus lábios. A igreja contemporânea de hoje em dia é assim. Quando passa por determinada situação, Deus não é comigo, Deus se esqueceu de mim. Por que está acontecendo isso na minha vida, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? Não tem gente que fala isso? Hein, pessoal? É porque a gente ainda não aprendeu o que é evangelho de Cristo. A gente não aprendeu. Porque se a gente aprendesse o que é evangelho de Cristo, nós seguiríamos aquilo que está escrito em Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa
da vida. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. O que é bem-aventurado? Mais que feliz. Tiago 1,12 fala isso. Está passando por determinada situação, você está sendo provado, bem-aventurado é você. Mais que feliz é você, continua firme. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se a gente está nesse mundo, nós estamos em terra estranha, nós somos forasteiros e peregrinos de Cristo. Essa terra não cabe a gente viver nela de maneira em paz. O próprio Cristo disse: eu não vim trazer paz, mas espada. Estarão dois dentro de uma casa, mas os dois estarão divididos. É isso que a palavra fala. Filho contra pai, pai contra filho, por causa da palavra. Nós vamos sofrer, nós vamos padecer, vão caluniar a gente, vão perseguir a gente, vão tentar apedrejar como fizeram com Estevão. Mas bem-aventurados sois vós quando forem tentados. Jesus falou assim: estão perseguindo vocês? Se preocupa não, perseguiram a mim lá atrás, e vocês vão passar por isso. Eu sei que tem muita gente que já estão provando disso dentro de casa. Depois começaram a aceitar esse evangelho que está sendo pregado, ou seja em casa, ou seja amigos, ou seja na empresa que você trabalha. Muita gente está chamando a gente de louco, né? Que evangelho é esse que estão pregando? Que evangelho é esse que vocês estão passando para o povo? Está querendo que o povo seja um povo miserável? Não. Eu só peço e passo também aquilo que a palavra manda: buscar o que é do alto e não o que é de baixo. Amém? Você que diz assim: pastor, depois que eu conheci a palavra de Deus, depois que eu larguei, quero ver uma pessoa quando ela era do mundo, talvez, sei lá, fazia tudo de errado, bebia. Até o senhor contou uma história para mim um dia, que o obreiro bebia no passado, e aí teve um grupinho de amigos que fazia parte quando bebia com ele, e viu que ele foi beber refrigerante, falou: peraí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado, né? Será que eu perdi meu amigo? Mais ou menos assim, né? Aí o obreiro disse: não perdeu um amigo não, só que eu não faço mais parte disso. O mundo vai começar a olhar com outros olhos, porque o mundo quer união com eles, quer que o cristão pratique as mesmas obras que eles, sabendo que a palavra mesmo fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se eu sou amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Estamos dentro da igreja, mas com desejo do mundo. A Bíblia fala em Amós 3,3: andarão dois juntos se não estiver em concordância. Nós possamos andar com o mundo, pessoal, de mão dada, arraigados com ele. Não pode, pensamento diferente. A luz que está dentro da gente alumia e cria remorso naqueles que estão nas trevas. A Bíblia mesmo fala que não pode, as trevas não se dão com a luz. Se eu sou luz, como diz a Bíblia, que somos o sal da terra e a luz do mundo, e se o sal for insípido, com que há de salgar? A não ser será jogado fora para ser pesado pelos pés dos homens. Eu falei aqui semana passada, nós somos o sal da terra. Nós não recebemos sabor, nós damos sabor, né? Você bota sal na comida é para dar sabor na comida. O sal não recebe sabor. O sal não recebe outro sabor. Você pode encher a comida de vários temperos, botou muito sal ali, a comida vai ficar salgada, por causa do sal. O sal tem sabor próprio. O cristão é assim. Se você é uma pessoa que recebe sabor dos outros, do mundo, pede conselho para quem está lá fora, começa a rever seus conceitos. Eu não posso pedir conselho para aqueles que não são de Deus, amém? A Bíblia mesmo fala que temos que instruir segundo a palavra da verdade, segundo o que está escrito no texto bíblico. Eu, quando for atender vocês, eu tenho que dar um sermão segundo a palavra. Que exemplo, pastor? Como eu sempre falo, você é casado, você chega para mim: pastor, tem muita briga, eu estou pensando em se separar. Eu vou mandar você se separar? A minha vontade é dizer que sim, né? Separa logo, vai arrumar outra pessoa. Mas a palavra fala o quê? Não foi assim no princípio. Deus criou o homem e a mulher. Unirá o homem e a sua mulher e serão uma só carne. A própria palavra mostra um casamento único, baseado no evangelho de Cristo. Cristo é o noivo, e a noiva é quem? A igreja. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: por acaso, sabendo que a noiva atrai o noivo todo dia, ele deixa da gente? Ei, pessoal, é a mesma coisa que casamento. Mesma coisa. Jesus mesmo assemelhou
a vida espiritual de Cristo com a igreja no casamento. Vamos passar determinadas situações? Vamos. É fácil ter um casamento? Muito fácil, mas o difícil é mantê-lo. É como a gente sempre fala, casamento hoje, pode sair aí um solteiro na rua que já arruma um na esquina, né? Mas uma pessoa de caráter consegue achar? Uma pessoa de Deus consegue achar? E a gente vê que tem gente dentro da igreja que intitula ser de Deus, que ainda no casamento é um monstro. A gente vê dentro da igreja pessoas que talvez tiveram um casamento, mas não são bons maridos, não são boas esposas, não são um casamento de Deus, que vomitam aquilo talvez nas redes sociais que aparenta ser, mas por trás dormem em cama separada, por trás se tratam como amigos, se tratam como irmãos. É ou não é? Infelizmente tem isso dentro da igreja. A coisa mais importante na terra, que existe na face da terra, na vida de um homem e de uma mulher, é o casamento sacro. O casamento que Deus constituiu como a primeira coisa que tem que ter na vida de um homem e de uma mulher, porque Ele abençoa e Ele constituiu a família através do casamento. Quando o casamento é destruído, o que acontece? A estrutura toda é derribada, a pessoa já não é mais a mesma. Se você talvez já é uma pessoa que se separou, você sabe do que eu estou falando, é ou não é? Até começar a voltar os pensamentos de novo, a pessoa abalada no pensamento dela pelo remorso do passado, já não é a mesma coisa. Por isso que eu digo, você jovem, quando for casar, escolhe bem a pessoa que vai estar do seu lado, porque é para a vida toda. Não é agora, pastor, não dá certo não, vamos separar, não. Se você se separar, você vai estar em pecado. A Bíblia fala sobre isso. A única coisa que pode ter separação num casamento é o quê? A morte. A Bíblia fala isso. Pastor, não dá mais certo, quer separar? Separa, mas você vai ter que ficar sozinho para a vida toda, o resto da vida, até morrer. Eu quero ver se alguém consegue. Eu não consigo, né? E eu falei para minha esposa, no meu ministério, na minha vida devocional com Deus, e hoje eu estava falando na mesa no almoço, todo mundo pode chegar para mim e falar assim: não adianta, não vai dar certo, não adianta mais tentar, não adianta. Eu posso ouvir isso de todo mundo, não dá certo. Eu só não quero ouvir da boca dela, amém? Porque é a pessoa que está do meu lado me ajudando. Você marido a mesma coisa, você esposa a mesma coisa. O casamento é prova também, são pensamentos diferentes. O marido não tem o mesmo pensamento da esposa, a esposa não tem o mesmo pensamento do marido. Você não casa para ser feliz, você tem que casar para fazer a outra pessoa feliz. E ela sendo feliz, automaticamente você vai ser feliz, porque ela vai retribuir aquilo que ela está ganhando. É ou não é? Eu não posso ver um homem que trata a sua mulher bem, trata ela, como diz a Bíblia, como um vaso mais frágil da casa. Eu não vejo a esposa querendo buscar algo fora. A mesma coisa, a esposa quando olha o marido, a esposa tratando o marido bem, o marido não vai querer buscar. Ah, pastor, tem. Ah, então o cabra é um safado, é, né? Que me desculpa, se não honra a mulher que tem em casa, que não lhe falta nada, que busca fora de casa, meu amigo, é porque o cara não tem vergonha na cara mesmo, amém? Mas o casamento foi constituído por Deus. Vamos continuar aqui, versículo 3, olha só, Deuteronômio 8:3, todos acharam, né? Vamos continuar. E te humilhou, e te deixou ter o quê? Isso, Deus te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teu pai os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, mas se inchou os seus pés nem se inchou os seus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu. Quem que castiga? Deus castiga. Aí a gente vê, não, Deus é um Deus apenas de amor, Deus quer o melhor para os seus filhos, Ele quer, com toda certeza. Mas a Bíblia diz que Deus deixou aquele povo passar fome, Deus humilhou aquele povo, Deus castigou aquele povo, tudo para ver o que se passava dentro do seu coração. Está passando problema? Cuidado, é o coração que vai ser revelado.
está passando determinada situação, não está aguentando mais, aguenta sim. A Bíblia fala que ninguém é tentado acima do que não possa suportar. A Bíblia diz que aquele que for tentado por Deus, não diga por Deus eu sou tentado, porque Deus ninguém tenta, e Deus não é tentado pelo mal. Ou seja, Deus coloca a prova em seus, Deus vai te colocar a prova. Por isso que eu falo, está tudo bem? Se preocupa, meu amigo, tem alguma coisa errada. Pastor, não estou passando situação nenhuma, a minha vida está mil maravilha, não tem ninguém me perseguindo, não tem ninguém me caluniando, está mil maravilha, meu casamento está bem, meus filhos são bem, está tudo certo. Se preocupa, tem alguma coisa errada. Eu falo isso baseado na palavra, porque é necessário que todo homem passe pelo fio da espada, sejam provados como ouro no fogo. A Bíblia mesmo fala isso, que o homem é provado no fogo. A Bíblia fala em Apocalipse, quando Deus mostra em Deuteronômio, se eu não me engano, ou em Êxodo, quando Moisés é para fazer o candelabro. O candelabro é 7 hastes que colocam as sete velas que tem em muitas igrejas. Deus manda Moisés fazer com ouro puro. Sabe por quê? Porque a única coisa que é formada através de bater em cima com um martelo ou com um machado, seja com o que for, que cria a forma, é o ouro puro. O ouro misturado é colocado no fogo, ele cria a forma. A aliança que você tem, por exemplo, ela é colocada numa forma e colocada no fogo, ali ela cria a forma dela. Mas o candelabro foi feito com ouro puro. Ele criou forma abaixo de porrada. Ele foi criando forma abaixo de um homem artista. A Bíblia diz: pega um artista, Moisés, para que ele construa o candelabro da mesma maneira que eu estou falando. Tinha que bater em cima do candelabro. E Apocalipse diz que o candelabro representa as 7 igrejas. Cada haste daquele candelabro é uma igreja. Para criar forma tem que ser abaixo de... Hein, pessoal? Abaixo de paulada, provação em cima de provação. Para que a gente possa conhecer o amor de Cristo na nossa vida, é necessário que a gente passe pelo fio da espada. Sabe por quê? Porque quando você estiver mal, aí você tem vontade de buscar Deus. Porque ninguém vem para a igreja bem. Você não saiu do mundo quando pisou a primeira vez nessa igreja, dizendo assim: hoje eu vou para a igreja para agradecer a Deus. É ou não é? Não, você saiu porque talvez você estava doente, precisando de uma cura. A vida financeira toda arruinada, preciso lá me acertar nessa parte. Casamento destruído, eu vou para a igreja para ver se Deus faça alguma coisa. Para alguma coisa você entrou aqui, né? Você não entrou aqui de coração aberto, apenas para dizer: só entrei na igreja para agradecer a Deus. Senão você seria um mentiroso. Porque a própria palavra de Deus diz que o povo busca aquilo que é do seu proveito. Até hoje, mesmo pregando esse evangelho que a gente prega, há pessoas dentro dessa igreja que não buscam salvação, mas buscam talvez por um aumento de salário, pela cura da sua doença, pelo casamento que não aguenta mais. Mas a salvação da alma não. A salvação da alma fica por escanteio. Ela pede tudo, mas ela não pede para ser salva. E vamos lá também. Não adianta você sair do mundo, entrar dentro de uma igreja e apenas querer estar dentro de uma igreja porque você tem medo de ir para o inferno. Meu amigo, você tem que buscar Deus pelo que Ele é. Você tem que buscar Deus não pelo que Ele pode te oferecer, mas pelo que Ele é. Aquele obreiro falou uma coisa interessante hoje, e realmente é verdade. Ele falou assim: pastor, sabe o que o povo faz dentro da igreja? O povo é assim. Vamos dizer que eu estou na casa do Senhor e eu chego e falo assim: vou lá na casa do pastor Mike, e eu vou chegar lá e vou falar para ele me dar aquele forninho elétrico dele lá. Né? Ou chega lá, vou lá falar para o pastor Mike para ele me dar a geladeira dele. E chega na minha casa e vai me pedindo as coisas, vai me pedindo para mim oferecer. Mas ninguém chega na casa e fala assim: hoje eu vou sentar com ele para poder conversar. O prazer de conversar com ele. Muita gente não tem prazer de conversar com Deus. Ela quer os benefícios daquilo que Deus pode oferecer. Ela quer aquilo que Deus pode oferecer. Deus oferece? Oferece. Mas em primeiro lugar buscai o reino dos céus, depois todas as coisas vão ser acrescentadas. O nosso interesse nessa terra tem que ser para buscar o que Deus é, a benevolência do Senhor, aquilo que Ele é na nossa vida. Porque já pelo fato de a gente estar acordado, já nós ganhamos o mundo inteiro, porque a misericórdia dEle está na nossa vida. A misericórdia de Deus está sobre o pior homem dessa terra, o homem homicida, o homem sanguinário. Se ele está com vida, a misericórdia de Deus está sobre a vida dele.
Porque a própria palavra de Deus diz, e como pregamos várias vezes, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus, amém? A misericórdia de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de todo mundo que está aqui. Mas cuidado, a Bíblia fala também que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Não podemos fazer de Deus um garçom, como eu sempre falo. Vamos continuar aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão me olhando meio atravessado? Comeram hoje? Estão com a barriga cheia? É isso aí, né? Amém. Paramos aonde? Versículo 5, né? 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismo que saem dos vales e as montanhas, terra de trigo e cevada de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando pois tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, olha só o que ele fala: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Olha para cá um minutinho. Isso daqui que acabamos de ler é o que acontece na igreja. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus nos coloca numa terra boa. Vamos se fartar de tanto comer o mel puro, tudo que naquela terra boa pode ter, Deus ofereceu para os homens no deserto. E a Bíblia fala bem assim: quando vocês estiverem fartos, não se esquecem do Senhor teu Deus. Quando vocês estiverem bem, quando tudo estiver dando certo, como diz 12, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando, se tiverem aumentado as suas vacas, ovelhas, acrescentado prata, ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, não deixar se levar para o coração. Quantas pessoas saíram do mundo, vieram para a igreja para buscar por algo, e quando receberam, viraram as costas para Deus. É ou não é? Por isso que eu digo para todos aqui que estão aqui agora: mais vale eu ser um miserável, um pobre, um mendigo, um andarilho, não ter nada nessa terra, mas eu tendo o Espírito Santo, eu não preciso mais de nada, amém? Porque a maior garantia que o homem pode ter na sua vida é o Espírito Santo, que é aquele que dá o galardão da nossa salvação. Agora, como diz a Bíblia, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? O nosso irmão Lázaro partiu, né? Partiu, morreu, foi ontem, eu acho, se não me engano, ou antes de ontem, morreu, antes de ontem. Estava preparado, até antes ele morreu, tem um que ele está cantando um louvor lá, ou seja, preparou, combateu um bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Mas quantas pessoas aqui dentro, coloca agora dentro da sua mente em concílio, que se acontecesse a mesma coisa, será que você vai ser daquelas pessoas que quando estiver à beira da morte, quase morrendo, você vai querer pedir perdão para Deus? Tem muita gente que é assim, não é? Não tem muita gente que é assim? Olha, o meu pai, meu irmão, minha mãe, seja quem for, fez tudo de errado, mas quando ele estava morrendo, foi um pastor lá e pediu para ele aceitar Jesus, e ele aceitou. Posso ser sincero?
Até vai ser uma coisa muito forte que eu vou falar agora, e pode constranger muitas pessoas. Eu não acredito nesse arrependimento, não. Eu não posso crer que uma pessoa na beira da morte se arrependa dos seus pecados. Ela está se arrependendo por medo para não ir para o inferno. É ou não é? Porque fez a coisa errada a vida toda, aí chega no leito de morte e quer se converter? Não tem lógica. O caminho tem que ser preparado. Pastor, e o ladrão da cruz, o que o senhor me fala? Jesus estava na frente dele. É ou não é? Jesus estava na frente dele. Nós temos que preparar o nosso caminho com Cristo. Nós temos que se preparar para o dia da vinda de Cristo, porque a palavra de Deus fala em Jó que até os dias dos homens são contados. Deus sabe o dia do nosso nascimento e o dia da nossa ida, o dia que nós partiremos dessa terra. Deus sabe, Ele sabe de todas as julgantes. Pelo amor de Deus, pode ser que esteja no céu, pode ser que as outras pessoas que no leito de morte também se converteram de fato e de verdade, mas o caminho dos céus é tomado por esforços. A Bíblia diz que o caminho dos céus é tomado por violência. Se já assim para a gente é difícil, imagina fazendo a vida toda coisa errada. Quando o fôlego de vida for atirado da gente, a gente se converter naquele momento. Eu não creio nessa conversão, não. Eu particularmente não creio nessa conversão. Eu não posso crer. Temos que preparar o nosso caminho, temos que limpar o nosso coração de toda a rapina, de todo pecado, de tudo aquilo que compromete a nossa salvação a Deus. O homem nasceu, e depois do seu nascimento ele tem que começar a caminhar com Cristo. É uma vida longa, é de fé em fé, glória em glória, honra em honra. Está certo que do dia da noite nós podemos ter um encontro com Deus, temos, mas a caminhada é árdua. Vamos ser provados, como Abraão foi provado, como Moisés foi provado. Quando Abraão estava com Isaac em cima daquela pedra para sacrifício, tudo que Abraão tinha, ele mostrou que era Deus, não era o seu filho. E o que é o tudo que a gente tem hoje? Hein, pessoal? O que é o nosso tudo? Será que é Deus? Será que é o Evangelho de Cristo mesmo? Ou será que a gente está trocando Ele pelas coisas da terra? Amém? Pensa bem no que foi pregado hoje. Duas coisas eu mostrei para você. Está passando por prova? Meu amigo, se você é de Deus, não se preocupa. Ele está provando o seu coração para ver o que está aqui dentro. Ele está provando você para ver o que vai prover da sua boca, as palavras que vão sair, as palavras que vão sair dos seus lábios, falando: Deus não é comigo, Deus não se lembrou de mim. Não, Ele está provando você para te colocar na terra prometida, que é a salvação da sua alma. Até a gente falou Tiago 1,12, mas Tiago 1,2 também fala: meus irmãos, tem de grande alegria quando caídes em várias provações. Tiago 1,2 e Tiago 1,12 também fala: bem-aventurado o varão que sofre a perseguição. Quem aqui sente alegria quando está passando pela tentação? Ninguém. Paulo falou a seguinte frase para a gente encerrar: porque eu sinto prazer nas perseguições, nas injúrias, na escassez, na fome, na nudez, na espada. Como é que pode um homem ter prazer em tudo isso? Né? Sabe por quê? Podia passar por tudo aquilo, mas ele tinha a coisa mais preciosa dentro dele, que era o Espírito Santo. Amém? Você pode passar por tudo, meu amigo, mas se você tiver o Espírito Santo, não se preocupa não. Ele vai dar o sustento para a sua alma. Ele vai te sustentar. Muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Deus a livra de todas. Está passando por problema? Ele vai prover o sustento para você. Está passando por... Pastor, mas é impossível que eu saia dessa situação. Não, é impossível para você. A própria palavra fala que o impossível para os homens é possível para Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus castiga os seus filhos. Não estou contando hoje, conta das reuniões passadas até o primeiro dia. Ele castigou a gente com a palavra. É ou não é? Bateu mesmo. E bateu, e tem que continuar batendo, para que a gente aprenda a andar no caminho reto, o caminho da justiça de Deus. Hoje Ele mostrou para você que Ele te ama como? Provando o seu coração. Como que Deus me ama, pastor? Te colocando à prova. Quando você passar determinadas situações, glorifica o nome dEle. Fala: Deus, obrigado Deus, que o Senhor é comigo. Eu aprendi isso através do aluguel da igreja. Eu falei para os obreiros: vamos aprender a confiar mais. Eu falei na reunião: vamos aprender a confiar. Por mais que chega no dia do pagamento do aluguel, meu Deus, eu não chego a dormir, eu não consigo dormir. É tanto problema, é tanta situação, é tanta diversidade. Mas quando eu li essa passagem, eu lembrei de uma coisa:
Deus vai provar a gente, amém? Para ver se a gente é dele ou não, para ver se vamos blasfemar, porque eu falei muito, meu Deus, como é que pode uma igreja bíblica dessa não ter condição de pagar aluguel? Ele está provando a gente, diga graças a Deus. Meu amigo, passar essa pandemia, deixa passar essa pandemia, você vai ver o que Deus vai fazer nessa igreja, amém? Vamos ficar de pé, aplauda ele bem forte que ele merece. Louvado seja Deus. Graças a Deus.